E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje nós vamos continuar com a nossa playlist Como Sair do Liberalismo. Como Sair do Liberalismo, do Alan Turing. Oh, foi aqui para baixo, aqui. Como Sair do Liberalismo, do Alan Turing. Eu vou usar também esse aqui tá melhorzinho. Eu fiquei muito feliz com o resultado dos dois primeiros vídeos, né? Tanto da introdução quanto do capítulo 1, né? Teve uma recepção boa, o pessoal acompanhou bem. Faltou comentários, então comentem nesse capítulo e nos próximos também, né? Na playlist toda, porque é muito interessante a discussão que o Alan Turing faz sobre como sair do liberalismo, né? Das questões inerentes à nossa época, à economia de nossa época, e como a nossa sociedade pode reagir, inclusive, trazendo soluções para os problemas ambientais, que são urgentes. Certo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado aos novos inscritos, né? Nós oficialmente já estamos monetizando no canal, então assista os vídeos até o fim, né? Deixe rolar os anúncios para ajudar o canal a continuar crescendo. E também apoie o canal se quiser apoiar diretamente o canal no Apoia-se, né? O link do Apoia-se está aí na descrição do vídeo, é o primeiro link. Você pode clicar aí e apoiar agora. Eu vou deixar o spot do Apoia-se para vocês agora, para vocês se encantarem com os 5 livros possíveis de você conseguir como recompensa por apoiar o canal. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, de volta aqui ao nosso vídeo de hoje, Como Sair do Liberalismo, do Alan Turing. Hoje será o capítulo 2. O título do capítulo é As 4 Portas de Saída. Quais serão essas 4 portas de saída do liberalismo? Bom, vamos lá, vamos ver aqui o que é que eu destaquei na minha leitura. Novamente, né, lembre de comentar e partilhar o vídeo. É muito importante que várias pessoas comentem e partilhem o vídeo, porque aí faz com que as ideias se propaguem, a discussão aumente. Certo? É muito interessante isso, especialmente numa coisa como essa, né? Bom, ele começa aqui, deixa eu ver. O muito liberal Tony Blair não pensa de modo nenhum que o mercado resolve os problemas da sociedade, como também não pensa o centrista brasileiro Fernando Henrique Cardoso ou o governo chinês. Veja que ele está citando 3 líderes mundiais muito famosos, né, dos anos 90, Tony Blair, que era o primeiro-ministro britânico, inclusive durante a morte da Diana, considerado trabalhista, né? Fernando Henrique Cardoso, que no começo da carreira como sociólogo estava mais à esquerda, assumindo a presidência ele ficou mais de centro, mais centro-direita. Bom, e hoje já é um idoso de mais de 90 anos, mas continua ativo como intelectual, né? Um intelectual crítico, mas nem esquerda nem direita, continua sendo centrista. E aqui ele colocou o governo chinês muito como provocação, imagino. Porque a ideia é que nenhum dos 3 acredita que o mercado vai resolver as coisas. Somente o mercado. A primeira reação... Então os 4 portas de saída. A primeira porta é para trás. A primeira reação ao crescimento cada vez mais rápido das trocas mundiais, que tem tantos aspectos positivos, é defender uma identidade, uma história, uma língua. Reação na qual o verdadeiro e o falso, o útil e o perigoso misturam-se tão intimamente que é tão impossível aceitá-lo quanto rejeitá-lo. Então, a primeira saída para trás seria justamente rejeitando os movimentos liberais globais, né, de globalização proeminentes
nos anos 90 era e até hoje, certo? Esse movimento de rejeição é o que gera, por exemplo, os movimentos reacionários, os movimentos nacionalistas, às vezes de extrema direita, inclusive, querendo afirmar a identidade nacional, e aí perdendo a oportunidade de, através da globalização, né, e da mobilização social perante a globalização, poder criar uma coisa mais interessante, uma coisa diferente. Sim, a tendência atual é a dualização de nossas sociedades, que as torna cada vez mais parecidas com sociedades latino-americanas. Por que latino-americanas? O que será que ele quis dizer com mais parecidas com latino-americanas? É preciso de início renunciar a conservar imutáveis os restos degradados da economia planejada. Então, não se deve renunciar. Não deve-se renunciar o estatismo, né? O estatismo completo de mentalidade soviética, de certo modo, né? De mentalidade centrista, né? Centralizadora em que o Estado comanda a economia. Contribui para aumentar a divisão da sociedade entre aqueles que desfrutam da seguridade e os outros. Isso aí é bem fruto do liberalismo mesmo. A França ficou bastante atrasada em relação à Grã-Bretanha e à Alemanha em matéria de sindicalização e legislação social. Isso ele está falando dos final do século XIX. As guerras mundiais reforçaram essa tendência e a coadministração gaulista e comunista da França da liberação, quer dizer, após a Segunda Guerra Mundial, conduziu ao ponto mais alto de oposição entre o Estado, considerado como agente universal, e da cidadania e a sociedade civil reduzida à defesa de interesses particulares. Então, quando há essa dualização entre o Estado, um gigante mexendo em tudo, centralizador, e do outro, o cidadão individual, aí você não consegue mover. Por isso, o discurso liberal muitas vezes acaba sendo bastante apelativo, né? Apela bem para esse indivíduo que se sente oprimido por um Estado não é totalitário, né? Por um Estado centralizador, né? Já que está falando aqui da França do pós-guerra. A ideia republicana afirma que o mundo social deve ser subordinado ao mundo político, assim como a sociologia deve ser subordinada à filosofia. Eu não concordo, né? Mas essa comparação é meio problemática, né? De submissão da sociologia à filosofia, do mesmo jeito que o social subordinado ao político, né? São coisas que devem andar juntas, o social e o político. E no caso da sociologia e da filosofia, elas não precisam dar separadas nem juntas. Elas podem usufruir uma da outra quando for necessário, né? Quando for do proveito de quem está pensando sobre a questão. Quanto mais é verdade que nenhuma sociedade pode ser livre ou democrática sem recorrer a um princípio superior de igualdade previamente proclamado, como a igualdade perante a lei, tanto mais tal princípio corre o risco de ser desconectado das realidades sociais. Então, um dos problemas relacionados com as democracias liberais é justamente esse, né? Você tem proclamado previamente que todos são iguais perante a lei. No entanto, a realidade social meio que nega esse princípio de igualdade, essa igualdade universal generalizada perante a lei. Porque a gente vê, por exemplo, que as diferenças socioeconômicas ditam acessos diferenciados à lei, né, aos direitos. Trata-se, antes de tudo, de colocar as responsabilidades, os conflitos e as soluções na esfera do Estado. Então, ele está, de certo modo, né, dizendo que apesar desse movimento para trás, dizer que o Estado é que tem que intervir, essa presença do Estado ela é inevitável, ela é necessária, mas não pode ser centralizadora, não pode ser um encarregado de todas as esferas, mas deve ser encarregado de esferas reguladoras. Esse é o principal discurso da chamada terceira via, né? Deixa eu ver aqui. Ficou aqui uma marcação meio confusa pelo par, economia, concorrência, movimentos sociais. Tá, pronto, tudo bem. Ele está tentando equalizar aqui uma economia competitiva com a presença de movimentos sociais atuantes. O apelo constante ao Estado enfraquece sensivelmente os atores econômicos e entrava ainda mais gravemente a formação de novos atores sociais. Quer dizer,
esse caminho para trás, né, desses 4 caminhos, esse caminho para trás é problemático porque sociedades com estados centralizadores, seja mais à esquerda, seja mais à direita, normalmente impedem a mobilização social dos indivíduos, né? Porque ameaça o sistema, ameaça o regime, ameaça o que é estabelecido e tal. Então, essa necessidade da mobilização social deve ser estimulada, ao mesmo tempo que você tem um Estado capaz de fazer as regulações. Bom, eu reconheço que é difícil uma coisa dessa, mas eu acho que é o caminho mais lógico, né, mais viável. Agora também é o mais longo, é o caminho mais difícil para resolver os problemas que nós temos hoje. Ele fala a questão do multiculturalismo, distribuição equitativa de recursos. Então são 2 elementos muito fortes nessa luta, digamos assim, contra o liberalismo extremo. Multiculturalismo por quê? Você tem a possibilidade de várias expressões, né, expressões múltiplas, né, plurais na sociedade. E essas expressões múltiplas elas devem ser vivenciadas, né, de maneira igualitária, certo? Aqui ele fala dos recursos, mas de maneira igualitária também no simbólico, no nível da representatividade, que é uma coisa muito atual. Veja que ele está falando isso aqui nos anos 90, mas prevê muito como esse pluralismo cultural na representatividade, né, das etnias, das culturas, é forte hoje. Se abra práticas muito mais sensíveis da diversidade. Tá? Isso aí só reforço o que eu falei. Na realidade, esta reação republicana não é de direita nem de esquerda, ela é simplesmente voltada para trás, certo? Seria, por exemplo, digamos que o capitalismo entra numa crise terrível e aí a produtividade e o lucro baixam muito. Aí alguém romantiza como era antes do capitalismo, no feudalismo talvez, ou no mercantilismo. Ah, naquela época que era bom, né? Então esse tipo de caminho para trás é problemático por isso, porque normalmente você tem uma visão idealizada do que era o passado. A ideia de igualdade só tem força se ela se opuser ativamente às desigualdades, o que é a própria definição da ideia de equidade. Aí ele menciona a importância da escola pública, porque atenua a desigualdade, né? Uma escola pública forte, uma escola pública que é representativa na sociedade. Estas observações levam a admitir a necessidade de uma política reparadora, o que nós chamamos de discriminação positiva, e os americanos ação afirmativa, e que é mais simples chamar de equidade. Bom, veja que isso tem a ver com política de cotas, né? As políticas de cotas. Então, políticas de ação afirmativa ou discriminação positiva ou geração de equidade, que está ligado à obra de John Rawls, que ele cita John Rawls. E nós temos vídeo aqui no canal da obra de John Rawls, né? Procura aí na playlist de filosofia, né? Você pode pesquisar dentro do próprio canal lá, John Rawls, né? Rawls, R-A-W-L-S. E aí você vai ver lá falando sobre essa questão da equidade, né? De justiça como equidade. As medidas reparadoras que foram tomadas foram inspiradas pela equidade, que justamente com a interferência do Estado, fazendo com que uma competição direta entre indivíduos na sociedade seja mediada por um ente superior, né, um ente acima, né, das relações individuais, que reconhece a necessidade de uma ação reparadora a respeito de um passado, de um histórico, que impede a disputa equânime, né, a disputa entre iguais. Aí não fica justo essa ideia de justiça como equidade. Por isso, políticas de cotas, né, ou políticas afirmativas. Como se integração e defesa da identidade estivessem vinculados a 2 lógicas contraditórias. Bom, não estão, né? Não estão. Escolheu a reivindicação de ser ao mesmo tempo igual e diferente, direito que as mulheres foram primeiras a exigir. Então, direito de ser igual e de ser diferente. Parece contraditório, mas é isso mesmo. Os direitos, a exigência, né, por direitos iguais, exige, né, que se possa ser diferente. Então, quando a comunidade gay, quando a comunidade judaica, quando a comunidade negra, seja qual for a comunidade que esteja reivindicando mais direitos, eles pedem o direito de ser igual, mas ao mesmo tempo estão pedindo o direito de ser diferentes.
porque é um processo aí de discriminação positiva no sentido de que a discriminação leva à garantia de maiores direitos, maior acesso, certo? E não se quer com isso eliminar a diferença, mas quer se afirmar na diferença a possibilidade de um tratamento igual. Veja que a nossa sociedade é bastante complexa mesmo nesse sentido. O espírito republicano religa-se assim com uma longa tradição de indiferença ou de desconfiança a respeito das lutas pelos direitos sociais e culturais. Tradição que sempre levou a movimentos reivindicatórios a adotar uma linguagem revolucionária e mesmo a colocar-se na dependência de partidos eles próprios revolucionários, grandes ou pequenos. Bom, a ideia do espírito republicano não seria necessariamente revolucionário, mas assim, às vezes, até falar sobre processos de ascensão, transformação, de mais direitos, de pluralidade, acaba trazendo um espírito revolucionário, a depender de como a sociedade esteja na sua recepção a isso. Para muitos dos que dão prioridade ao restabelecimento da ordem pública, da autoridade da segurança, é um pensamento bem conservador, esses objetivos não têm nenhuma conotação repressiva ou reacionária. É uma visão de elite. Certo? Então, esses processos afirmativos não teriam essa questão de ser visto como transformador por essa visão meio que elitista, como se fosse uma espécie de acesso. Pelo menos foi assim que eu entendi. Mas assim, garantir os direitos não quer dizer que as pessoas vão tirar o posto daquelas que estão numa posição maior. Quer dizer que vai se aproximar mais aquelas que estão na posição inferior daquelas na posição superior. Então, talvez o grande medo de elites mais conservadoras, mais atrasadas, de mentalidade, é que não percebem que se mais pessoas estiverem próximas dele, no sentido de acesso, né, às garantias, ao bem de consumo, né, a posições sociais, isso promove uma paz na sociedade, né, um equilíbrio maior na sociedade, do que você ter um acúmulo de riqueza muito grande na mão de poucos, gerando meio que inevitavelmente convulsão social. E aí você tem o processo de encastelamento, né, as pessoas mais ricas se encastelando em locais cada vez mais seguros, em bunkers, em condomínios, e reclamando da ação do poder público em relação à segurança pública, quando, né, no longo prazo o que funcionaria seria uma melhor distribuição realmente das riquezas. O problema das cotas, reprimir ou ignorar, certo? Certamente os mesmos não ignoram que a escola hoje, ainda mais do que ontem, não contribui para reduzir a desigualdade social e que num mundo incerto o apoio familiar é mais decisivo para o aluno do que sua livre submissão às exigências da razão. Foi contraditório, né? Bom, mas seria uma visão conservadora também, a ideia de que a escola não consegue transformar. Eu mencionei aqui Paulo Freire, né, justamente que seu relatório sobre seus respostas críticas lembra que é impossível separar para avaliar a escola, a aprendizagem dos conhecimentos e o papel do ensino, de consideração das condições sociais e individuais nos quais o aluno vive. Isso, exatamente, não tem bem posicionamento bem freiriano mesmo, que não dá para separar a escola da situação do sujeito que está na escola, né? A situação socioeconômica dele é intrínseca dele como pessoa. Então, se você separa e tenta idealizar o aprendizado, acaba desinteressando, porque não tem nada a ver com a vida verdadeira daquela pessoa. Em nossa sociedade, na qual o prazer, por um lado, e a preocupação com a realização profissional, por outro, desempenham um papel tão importante, a referência ao saber fica delimitada, se ela não considerar essas motivações, assim como as exigências associadas a todo aprendizado, em suma, o esforço. Então, faz sentido, assim, falando ainda de educação, né? Se o nosso sistema, né, a nossa sociedade estimula o prazer, né, estimula uma espécie de relação hedonista com a realidade vivente, dificilmente
estimular o esforço, né, o esforço para a conquista, somente seja uma resposta para mudanças nesse ambiente. Então, o melhor mesmo seria um acesso mais igualitário, porque aí quem se esforça e alcança as coisas foi pelo esforço próprio, mas dentro do ambiente de equidade, certo? Então, um jovem que sempre teve tudo, de família, sei lá, rica, de classe média alta, se ela decide, né, continuar a viver a vida apenas num puro hedonismo, né, por prazer, sem se esforçar muito, as consequências não são tão graves, porque vai continuar tendo esse suporte, esse apoio da família e tal. E, no entanto, o jovem de classe pobre, né, o jovem na periferia tal, ele não vai conseguir ter isso porque não teve oportunidade nem de escolher. Ele tem que se esforçar ou não sobrevive. Deixa eu ver. Aqui reafirma a questão da autonomia pessoal. E, bom, e aí termina o item, né, do capítulo. Como o vídeo já está com 20 minutos, eu vou parar por aqui, né? Então, as 4 portas de saída do liberalismo, uma para trás. Então, resumindo, a porta para trás seria voltar a um estado de afirmação da centralidade, né, da interferência estatal pura, de certo modo, resgatando valores que provavelmente não valem mais para a sociedade atual. Como eu falei, a tendência de romantizar o passado faz com que você ache que antes era melhor. Então, a saída para o liberalismo não é voltar para trás, não é voltar para um sistema de presença estatal, né, rigorosa e que impeça o indivíduo de se expressar, de entrar em movimentos sociais e, né, expressar toda a sua necessidade de realização individual, né? Isso aí seria pior, na verdade. Mas são as possibilidades que ele está levantando nesse capítulo, certo? Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje, dessa parte do capítulo de hoje, capítulo 2, para trás, caminhos para fora do liberalismo, para trás. E comentem, né? Comentem o que vocês acharam, né? Deem ideias também. Leiam livros se puderem, né? É interessante ter um diálogo entre as pessoas que estão assistindo e eu que estou aqui produzindo conteúdo. E no mais, não esqueça de se inscrever se não está inscrito, né? Dar like no vídeo e comentar e partilhar, e se puder apoiar o canal aí no Apoia-se. É só clicar aí no link que está aí na descrição logo abaixo e apoiar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu!